Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Você provavelmente já ouviu essa frase em algum momento da sua vida, e talvez tenha concordado com ela em alguns momentos e discordado em outros. Como que alguém pode ser pobre tendo dinheiro? Afinal, se o dinheiro representa segurança, conforto e liberdade, como alguém que conseguiu acumular riqueza poderia ser considerado pobre? E a resposta está em entender que existem diferentes formas de riqueza. No meio disso tudo, o que seria a riqueza verdadeira? Ser rico significa não trabalhar? Significa não ter dinheiro? Significa abandonar completamente a busca por uma vida melhor? Bom, provavelmente nenhuma dessas coisas. Para entender essa ideia, existe uma passagem muito conhecida da Bíblia, registrada no livro de Mateus, onde Jesus afirma que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E talvez você esteja pensando, mas esse não é um canal de psicologia e filosofia, por que a Bíblia está sendo citada? Porque independente da crença religiosa de cada pessoa, a Bíblia é uma das obras que mais influenciaram a construção cultural e moral da sociedade ocidental. Essa frase traz uma reflexão muito interessante sobre o apego. O problema nunca foi simplesmente possuir dinheiro. O problema é quando o dinheiro deixa de ser uma ferramenta e passa a ser a própria identidade de alguém. A pessoa deixa de pensar, eu tenho dinheiro, e passa a pensar, eu sou aquilo que eu possuo. E é exatamente aí que começa o problema, porque existem muitas outras formas de riqueza que acabam sendo esquecidas. Relacionamentos, experiências, conhecimento, saúde, tempo, propósito. Mas a sociedade moderna, principalmente através do consumo, constantemente passa uma mensagem diferente de tudo isso. Você ainda não é completo, te falta alguma coisa. Através de milhares de propagandas, nós somos constantemente lembrados daquilo que ainda não temos. Falta um carro melhor, falta uma casa melhor, falta ganhar mais, falta chegar naquele cargo, falta ser reconhecido. E a promessa é sempre a mesma. Quando você conseguir isso, você finalmente vai ser feliz. Mas será que isso realmente vai acontecer? Bom, para entendermos isso, precisamos falar sobre identidade. Existe uma diferença enorme entre dizer eu tenho um trabalho e dizer eu sou advogado. Perceba que existe uma diferença muito grande entre possuir uma função boa e transformar essa função em quem você é. Quando uma pessoa transforma uma única área da vida na base da sua identidade, qualquer ameaça contra essa área se torna uma ameaça contra ela mesma. Uma demissão deixa de ser apenas um emprego e se transforma em eu fracassei. Uma redução salarial deixa de ser apenas uma mudança financeira. Ela se transforma em eu não tenho valor nenhum para a sociedade. E esse é um dos motivos pelos quais tantas pessoas entram em ciclos de exaustão. Elas não estão apenas trabalhando, elas estão tentando provar a sua existência, provar o seu valor. Elas estão ali para provar a si mesmas e para os outros que são realmente importantes. E quando toda a sua autoestima depende daquilo que você produz, descansar começa a parecer culpa e parar começa a parecer fracasso. E isso tudo nos leva a uma reflexão muito interessante do filósofo Arthur Schopenhauer. Schopenhauer tinha uma visão bastante pessimista sobre a existência humana, mas uma de suas ideias é extremamente atual. Ele dizia que a vida humana oscila entre dois estados, a dor do desejo e o tédio da conquista. Enquanto desejamos algo, existe uma sensação de falta. Nós olhamos para aquilo e pensamos, quando eu conseguir isso, minha vida finalmente vai mudar. Quando eu conseguir esse emprego, eu vou estar realizado. Quando eu ganhar dinheiro, eu vou estar tranquilo. E o interessante é que essa busca realmente nos movimenta. Ela nos dá motivação, ela nos dá energia, ela cria expectativa. Ela faz parecer que existe um mundo onde todos os problemas serão resolvidos. Mas então, a gente finalmente conquista aquilo que a gente queria. E depois de algum tempo, algo curioso acontece. Aquilo que parecia ser a solução para todos os nossos problemas começa a se tornar normal. O carro novo vira apenas o carro. O salário maior vira apenas o salário. A conquista que parecia mudar a vida vira mais uma parte da rotina. Então surge um novo desejo, uma nova meta, uma nova coisa que precisamos alcançar para sentir novamente aquela sensação de progresso, sabe? E é aqui que a psicologia encontra uma ideia muito próxima disso chamada adaptação hedônica. O ser humano possui uma tendência de se adaptar rapidamente a mudanças na sua vida. Isso acontece tanto em coisas positivas quanto em negativas. Uma grande conquista traz felicidade, mas com o tempo o cérebro começa a interpretar aquela nova realidade como o padrão normal. E então aquilo que antes parecia extraordinário se torna algo comum. Isso não significa que conquistas não trazem felicidades, pelo contrário, elas trazem. O problema é acreditar que uma conquista isolada vai resolver uma insatisfação que na verdade é muito mais profunda, porque muitas vezes o problema não está na falta de algo externo, está na relação que a gente cria com aquilo que a gente busca. E aqui que entra uma das maiores questões da vida moderna, o trabalho. O problema não é trabalhar. O trabalho pode trazer propósito, crescimento, realização, segurança. Ele pode ser a parte extremamente importante da vida de alguém saudável. O problema aparece quando o trabalho começa a ocupar todos os espaços da existência. Quando a pessoa não consegue descansar sem sentir culpa. Quando o momento de lazer parece perda de tempo. Quando ela sente que precisa estar produzindo o tempo inteiro para justificar o próprio valor. Esse é um dos caminhos que podem levar ao burnout. Muitas pessoas enxergam o burnout apenas como estar cansado, mas o burnout é muito mais profundo do que isso. Ele é um estado de esgotamento causado por um período prolongado de estresse, principalmente relacionado ao ambiente de trabalho. Ele envolve 3 grandes dimensões. A primeira é a exaustão emocional. A pessoa sente que está completamente drenada. Não é apenas sono ou falta de energia, é uma sensação de que não existe mais reserva mental nenhuma para continuar, o completo esgotamento. A segunda é o distanciamento. A pessoa começa a perder conexão com aquilo que antes fazia sentido. O trabalho que antes gerava orgulho começa a parecer apenas uma obrigação, e ela começa a pensar, eu só estou fazendo isso porque preciso. E a terceira dimensão é a sensação de incapacidade total. Mesmo trabalhando muito, a pessoa sente que nunca é o suficiente. Ela começa a pensar, eu estou fazendo tudo isso e ainda assim
Parece que estou falhando. E bom, esse tipo de comportamento possui uma consequência muito pesada no funcionamento do cérebro. Quando uma pessoa vive constantemente sob estresse, o organismo mantém ativado o sistema de ameaça. O cérebro começa a agir como se estivesse diante de um perigo verdadeiro, um animal, no meio da mata. O cortisol, que é um hormônio extremamente importante para nossa sobrevivência, passa a ser liberado com uma frequência muito maior do que deveria. No curto prazo, isso até ajuda. Ele aumenta a nossa tensão, energia, capacidade de resposta, mas quando esse sistema permanece ativado por muito tempo, ele começa a cobrar um preço muito alto. O excesso do estresse pode prejudicar funções relacionadas ao córtex pré-frontal, uma região importante para o planejamento, tomada de decisão e controle emocional. Basicamente tudo que você mais precisa na sociedade moderna. A pessoa pode começar a ter mais dificuldade de se concentrar, se organizar e regular as próprias emoções. Ela fica mais irritada, mais cansada, mais distante, como se estivesse sempre tentando sobreviver, mesmo quando não existe um perigo imediato. E talvez essa seja uma das maiores ironias do burnout. A pessoa busca construir uma vida melhor através do excesso de esforço, mas chega em um momento em que o próprio esforço começa a destruir a capacidade dela de aproveitar aquilo que conquistou. Ela ganha mais, ela produz mais, conquista mais, mas perde mais tempo, perde energia, perde conexão com as pessoas, perde tudo aquilo que traz significado, perde conexão consigo mesmo. E essa ideia se conecta muito com uma reflexão presente no budismo. O sofrimento não vem necessariamente das coisas que a gente possui, ela vem do apego. Ter dinheiro não é problema, buscar crescimento não é problema, querer melhorar a vida não é problema. O problema é acreditar que você só poderá ser feliz depois de conquistar algo. Quando colocamos nossa felicidade sempre no futuro, nós sacrificamos o presente em troca de uma promessa. Nós passamos anos construindo uma vida que talvez nunca conseguiremos aproveitar. E talvez a maior pobreza não seja não ter nada. Talvez a maior pobreza seja ter tantas coisas ao redor que você esquece quem você é quando elas desaparecem. Porque no final, a pergunta mais importante não é quanto eu consegui acumular, mas sim quanto da minha vida eu tô conseguindo viver enquanto tento conquistar isso tudo.